Boa tarde a todos, obrigada pela presença. É um grande prazer estarmos aqui novamente para mais uma live. E uma live, um tema importantíssimo que nós precisamos muito discutir, muito aprender. Nós recebemos hoje a professora Elaine Vidal. A professora Elaine Vidal é mestre e doutoranda em Linguagem, Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da USP. Já atuou como professora em todos os segmentos da educação básica e também na coordenação e direção pedagógica. Atualmente é professora na Universidade de São Judas Tadeu e atua no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação da Saber Educação. Professora Elaine, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos muito honrados com a sua presença. Obrigada ao Claudinho, obrigada a Ana, obrigada a Camila também por todo o suporte e todo mundo que tem nos dado suporte até então para que nós possamos trabalhar e fazer e promover esse processo formativo como nós estamos promovendo na Diretoria de Ensino de Taquaritinga. Agora, e também já de antemão, já digo que quem quiser fazer perguntas para a professora Elaine pode ficar à vontade e colocar no chat que as meninas estão, o pessoal do núcleo pedagógico e a Ana e a Camila também estão atentos para trazer essas perguntas para a professora Elaine. Professora Elaine, boa tarde, muito obrigada novamente, agora é com você. Boa tarde, professora Maristela, Ana Paula, o Cláudio que está no suporte, toda a diretoria de ensino. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e começo agradecendo pelo convite, pela confiança. Espero que a gente consiga ter um tempinho aí de troca e de contribuição entre todo mundo. Já quero começar dizendo que, embora a professora Maristela tenha iniciado aí, lendo meu currículo, falando das coisas que eu estudei, que nesse momento todo mundo sabe que não há especialistas, né? Por mais que a gente tenha estudado e tenha feito coisas na vida aí acadêmica, né, ao longo dessa trajetória acadêmica, a pandemia e o distanciamento social eram fatores que nenhum de nós esperávamos e que nos deixou de verdade aí buscando respostas. Então, não há respostas prontas. O que eu vou trazer hoje é uma oportunidade da gente levantar possibilidades e conversar. E aí, quando eu conversei com as meninas da diretoria de ensino, inicialmente a ideia era nós fazermos uma live focada em alfabetização. A gente sabe que a alfabetização é possivelmente um dos períodos que teve maior prejuízo com o distanciamento social. É muito difícil alfabetizar à distância, né, chegar a esse aluno, entender o que ele está pensando sem o contato presencial. E aí eu estou terminando uma pesquisa grande, que é o meu doutorado, sobre a aprendizagem da ortografia. Então, conversando um pouquinho com elas, quando a gente estava preparando a live, surgiu a ideia de emendar uma coisa na outra. Então, eu estou dizendo isso só para explicar a estrutura do que a gente vai conversar. Nós vamos começar falando de alfabetização, levantando algumas possibilidades de trabalho para esse período de educação remota. É claro que cada um tem uma realidade, as possibilidades são diferentes, então eu vou procurar dar o maior número de possibilidades possível, e aí depois a gente emenda e eu apresento alguns dados que eu tenho descoberto aí sobre a aprendizagem da ortografia, tá bom? Aí eu faço essa apresentação inicial, vocês podem ir interagindo e comentando pelo chat, que aí no final a gente vai fazer um bate-papo e eu vou responder algumas perguntas de vocês, não sei quantas vou conseguir aí por conta do tempo, mas a gente responde. Então, se vocês quiserem ir colocando
comentários, perguntas, vocês fiquem à vontade, tá bom? Vou começar a compartilhar, então. Vou pedir para a Elga, que está nos bastidores aí, minha companheira de trabalho, se puder colocar a primeira tela para a gente começar a apresentação. E aí, enquanto a gente espera, a gente vai falando. Não sei se o Claudinho está conseguindo aí, tudo certo? Ah, deu. Isso. Então, como título, nós deixamos esse que vocês estão vendo, a alfabetização e o que vem depois dela. A gente sabe que a alfabetização é um processo contínuo, né? Quando a gente fala, mesmo na BNCC, a gente fala do quanto essa aquisição da proficiência leitora e escritora são competências e habilidades que perpassam toda a educação básica, né? O menino está lá no ensino médio, ele ainda está aprendendo a estudar, a ler, a escrever. Na universidade a gente continua aprendendo isso, mas a gente tem aquela alfabetização inicial concentrada nas séries iniciais. E aí, então a gente vai conversar um pouquinho disso e do que vem imediatamente depois. Pode passar, Elga, por favor. Para a gente começar, eu gosto sempre de começar com uma leitura de leite. Acho que essa é uma prática já bastante consolidada, especialmente entre os professores da rede pública, né? A gente vem aí de vários programas que incentivam essa leitura diária para os alunos e inúmeras pesquisas comprovam a contribuição que essas leituras trazem. E aí eu trouxe um trechinho do Fernando Pessoa, que é um poeta que eu adoro, e é um trechinho que eu acho que dialoga muito com os tempos atuais, e que diz: e de novo o ar que lhe faltara há tanto tempo, lhe entrou fresco nos pulmões, e sentiu que de novo o ar lhe abria, mas com dor, uma liberdade no peito. Nós estamos em tempos muito voltados à respiração, ao ar, aos pulmões, né? E vivendo esse confinamento e aguardando ansiosos esse momento em que esse ar fresco que nos falta nessa situação de distanciamento social, que ele nos entre nos pulmões. Mas quando a gente pensa em educação, a gente sabe que o Fernando Pessoa tem total razão. Não vai ser uma lufada de ar fresco sem dor, né? A gente não sabe como é que vamos voltar, como é que nossos alunos vão voltar, quais deles vão voltar. A evasão escolar é um risco que a gente corre. Então, a gente sabe que há dores agora e há dores que virão, mas são dores para que a gente possa, de novo, alcançar essa liberdade, tanto a liberdade física de voltar à nossa vida normal e aos nossos contatos quando existia uma vacina para o coronavírus, quanto a essa liberdade que é o propósito da educação, né? Quando a gente fala numa educação libertadora, é essa educação que emancipa o sujeito, e é isso que a gente acredita. Então, só para a gente aquecer os motores aí. Pode passar, Elga, por favor. Então, eu quis começar perguntando de que alfabetização falamos. Nós temos múltiplas concepções de alfabetização, múltiplas teorias que existem simultaneamente. E algumas vezes até isso gera brigas e disputas ideológicas do que é o melhor ou não é. Então, eu não vou aqui entrar nesse mérito. Eu acho que essa discussão de métodos de alfabetização é uma discussão já superada quando a gente pensa lá no século XIX e a primeira metade do século XX, havia uma disputa intensa
dos múltiplos métodos de alfabetização, até que com a psicogênese da língua escrita, a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, elas deslocaram esse olhar. A gente parou de olhar para o melhor método, ou seja, qual a melhor forma de ensinar, e passamos a olhar para a aprendizagem. Então, como é que a criança aprende? E aí o que eu vou falar é com base nesse olhar, tá bom? Quando a gente fala de qualquer assunto na esfera pedagógica, e aí a Maristela falou na minha apresentação, né, que eu já atuei em todos os níveis da educação básica, porque eu sou pedagoga e sou graduada em letras também. Então, a maior parte da minha carreira docente, eu atuei com a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental. Porém, eu fiz letras antes de fazer pedagogia, inclusive. Eu também já atuei com as séries finais, com o ensino médio, e atualmente estou na universidade, tanto na graduação quanto pós. E para qualquer um desses segmentos, em qualquer área do conhecimento, quando a gente pensa em educação, eu gosto de pensar sob a ótica da triangulação didática proposta pelo Chevallard. Chevallard é um estudioso da didática francês, a sua obra muito forte na década de 60, 70, e o Chevallard, ele propõe, quer olhar para uma situação didática? Olha para esse triângulo. Um triângulo que, como todo triângulo, tem 3 vértices. Num vértice, lá em cima, a gente colocou o A, que é o aluno. No vértice abaixo, o S, que é o saber, ou seja, o objeto de ensino. E no outro vértice, o P, que é o professor. Aqui eu coloquei o aluno lá em cima, aleatoriamente, mas o Chevallard coloca que não há uma hierarquia. São 3 vértices, vocês podem ver que é um triângulo equilátero, né? Então, são 3 vértices de igual importância. Então, eu quero pensar numa situação didática, eu tenho que pensar nessa situação, como é que eu estou concebendo o aluno, como é que eu estou concebendo o saber, ou seja, o objeto de ensino, e como é que eu estou concebendo o papel do professor, ou seja, a didática. E aí, quando nós dizemos de que alfabetização falamos, eu vou começar explicitando para vocês, dentro da triangulação didática, como é que eu concebo o aluno, o saber e o professor, porque é em cima dessas bases que nós vamos desenvolver a nossa conversa. Pode passar, por favor. Então, o aluno, ele está entendido aqui como um sujeito ativo, né? Não é aquele sujeito da tábula rasa ou da educação bancária que falava o Paulo Freire, que a gente vai só depositando os conhecimentos. Não, não é. É um aluno ativo, ou seja, aquele aluno que está ali, tanto ativo fisicamente, né? E quem já lecionou para turmas de alfabetização sabe quanta energia tem, quanto ativo cognitivamente. Ele é esse sujeito cognoscente de que falava o Piaget, ou seja, também é chamado de sujeito epistêmico, né? O que é isso? É aquele sujeito que está pensando o tempo todo, né? Ele está, por mais que ele possa estar paradinho ali na sua frente, olhando, ele está o tempo todo pensando, refletindo, levantando hipóteses. E quando a gente fala sobre a alfabetização, é aquilo que a Emília Ferreiro tem, aquela citação clássica que todo professor alfabetizador conhece, que ela fala que por trás dos olhos que enxergam, por trás da mão que pega o lápis, ou dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. E porque ela pensa, ele é um sujeito protagonista da sua aprendizagem. Não é protagonista no sentido do professor ser um mero observador, mas é protagonista no sentido de ser um sujeito que vai desenvolvendo múltiplas construções cognitivas. Então, esse é o aluno. Pode passar, por favor.
Com relação ao saber, qual é o nosso objeto de ensino na alfabetização? É a língua escrita, né? Então, a gente ensina a ler e a escrever, ou seja, a interagir com a língua escrita. E como é que a gente concebe essa língua escrita? A gente não concebe como reflexo do pensamento, nem como via de comunicação neutra, não. A gente considera que a língua escrita ela tem uma prática eminentemente dialógica, e aí eu estou falando com base no dialogismo proposto por Bakhtin, que é uma grande referência na linguística. Então, por exemplo, quando eu digo que a escrita é uma atividade dialógica, como assim? Vocês podem me perguntar. A gente é dialógica, mas eu estou lendo sozinho, eu estou escrevendo sozinho, mas em qualquer situação de escrita, há uma interação daquele que escreve com aquele que lê. Às vezes, essa interação é imediata. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e internamente nós temos um chat aqui das pessoas que estão nos bastidores. Na hora que a pessoa escreve, eu já estou lendo. A tecnologia nos possibilita isso. Então, é uma interação pela escrita imediata. Mas algumas vezes não. Quando eu li, por exemplo, Fernando Pessoa, a gente tem aí décadas e décadas que nos distanciam, um espaço grande, né? Ele em Portugal, a gente no Brasil, mas ainda assim é uma interação dialógica. Por quê? Porque cada um de nós, enquanto leitor, nós não somos leitores passivos, nós estamos atribuindo sentidos próprios àquilo que nós lemos. Então, é uma prática dialógica, porque a linguagem, seja ela oral ou escrita, é sempre uma forma de interação. Então, eu concebo o saber, esse objeto de ensino, como interação. E falando especificamente da escrita, concebo a escrita como um sistema de representação e não um código. Durante muito tempo a escrita foi considerada código, né? Mas se a gente lembrar da definição de código, num código eu tenho uma correspondência bionívoca, ou seja, uma correspondência termo a termo, um a um. Então, por exemplo, quando eu penso no código Morse, para cada letra do alfabeto, eu tenho um símbolo ou um som que representa aquela letra. Então, é uma correspondência de 1 para 1. Nós sabemos que no sistema alfabético, essa correspondência bionívoca não existe, porque eu não tenho uma letra para cada som. Eu tenho letras que representam mais de um som e eu tenho sons que são representados por mais de uma letra. Então, a escrita ela é um sistema que subverte a forma de representação. Ela é um novo sistema, ela não é um código. Então, concebo o aluno como sujeito ativo, a escrita como uma prática dialógica interativa, e aí, entendendo isso, qual é o papel do professor, qual é a didática que se espera? Pode passar, por favor. Eu estou entendendo um modelo de ensino por resolução de problemas, e aqui eu não estou falando de problemas no sentido de problemas matemáticos, tá? Eu estou falando resolução de problemas enquanto desafios. Um bom modelo de ensino é aquele que desafia o aluno o tempo todo, ou seja, que propõe situações que vão fazer a criança ou o adulto, né, quando eu estou atuando na EJA, pensar, refletir, levantar hipóteses e ir atrás para resolver aquele desafio. Eu sempre digo que uma boa atividade para os nossos alunos é uma atividade difícil, mas possível. Porque se eu dou uma atividade muito fácil, que o aluno faz sem mobilizar nenhum recurso, que não tem desafio, eu não gerei aprendizagem. Eu só ocupei o tempo.
E se eu proponho uma atividade muito difícil, que se torne impossível do aluno resolver naquele momento, que está muito além da capacidade dele, ele vai desistir. E eu também não gerei aprendizagem e ainda atrapalhei a autoestima do menino, da menina, né? Então, a medida é a gente pensar sempre numa atividade difícil, mas possível, dentro dessa perspectiva de um modelo de ensino por resolução de problemas. O papel do professor é promover a interação o tempo todo, então seja a interação dele com o seu aluno. O bom professor não é aquele que dá as melhores respostas, mas é aquele que sabe fazer as melhores perguntas, ou seja, que gera intervenções que vão fazer o aluno pensar e que vai promover a reflexão na sala de aula. Então, a gente está falando dessa alfabetização, da alfabetização que propõe um aluno ativo, a escrita como um sistema de representação intrinsecamente dialógico e um professor que vai constantemente desafiar o seu aluno e propor situações didáticas que gerem interação e reflexão. Aí, partindo dessas bases, pode passar, por favor. A gente tem, pode segurar um pouquinho, uma diferença entre princípios e práticas. Então, isso tudo que eu estava falando para vocês são princípios, ou seja, são concepções de aprendizagem. Eu acredito que a aprendizagem se dê dessa forma, que eu acredito que o aluno é um sujeito pensante, eu acredito que a língua é dialógica e eu acredito que o meu papel é promover a interação. Esses são os meus princípios. Como é que eu vou materializar isso na prática? Pode passar, Elga, por favor. Eu coloquei uma primeira imagem, eu não sei se dá para ver bem, mas são os princípios daquela escola bem tradicional, que a gente tinha predominando aí por séculos na história da educação e que ainda hoje aparece, que é aquela concepção do professor lá na frente, o professor como transmissor de conteúdos e os alunos sentadinhos individualmente, sem poder conversar, sem poder se mexer, cada um no seu lugar, só recebendo. Esse é um princípio que está alimentando essa prática. É o princípio que a gente chama de empirista, né? Aquela concepção empirista, ou seja, que acredita que o conhecimento, a aprendizagem ocorre de fora para dentro, ou seja, o aluno aprenderia tendo contato com o conhecimento e só absorvendo. Pode continuar, Elga, por favor. Agora, quando eu parto dos princípios que eu coloquei, de um sujeito ativo, de um sujeito pensante, da língua como interação e de uma didática que vai promover interação e reflexão, a minha prática em sala de aula se torna diferente. E aí eu tenho cenas como essa, aí é uma cena de uma roda de leitura, então tá pequenininho, talvez não dê para vocês verem, mas são as crianças em roda, ali no centro tá o acervo da biblioteca da sala, então tem um tecido com todos os livros, e as crianças estão fazendo suas escolhas, fazendo indicações literárias, trocando, ou seja, é uma prática que reflete esses princípios que eu coloquei. Agora, o que está acontecendo nesse período de pandemia? Muitas vezes, eu tenho tido contato com muitos professores, né, do país todo, e o que eu ouço muitos professores alfabetizadores falarem é sobre a questão do quanto não dá para manter essa prática à distância. Então, professores que falam assim para mim, olha, eu acredito sim num aluno ativo, eu acredito na língua dialógica, eu acredito no meu papel
como promotor de reflexão e de interação, mas não dá para fazer isso à distância. Então, como não dá para fazer isso à distância, eu estou mandando para os meus alunos atividade de coordenação motora, atividade de cópia, atividade de reprodução. Não é o que eu acredito, mas é o possível para agora. Tudo bem fazer isso? Eu não vou dizer que não está tudo bem, porque eu acho que todos nós estamos numa situação muito difícil. Aliás, eu falo que tem 3 categorias de profissionais que precisam ser muito aplaudidos nesse momento. Os profissionais da saúde que estão na linha de frente, expondo, colocando em risco suas próprias vidas para cuidar das outras pessoas, os cientistas e pesquisadores que estão trabalhando incansavelmente, muitas vezes, assim, dispondo do seu tempo, dos seus recursos, de tudo, em busca de uma vacina, e os professores, porque o que a nossa categoria tem feito não é pouca coisa. Quantos professores têm aberto as suas casas, usado os seus computadores, disponibilizado os seus números de WhatsApp, ido às escolas, às vezes, seja para distribuir merenda para aqueles alunos que não estão frequentando e você sabe que não vão ter o que comer, seja para entregar atividades impressas para os alunos que não têm acesso à internet. Então, é uma categoria que merece todos os aplausos e isso não é corporativismo. Então, eu fiz esse preâmbulo para dizer que eu não estou entrando aqui num julgamento da prática do professor que faz isso, que apela para cópia, para cartilha, para reprodução, porque é o que o professor consegue fazer naquele momento. Porém, a gente precisa ter em mente que uma coisa são os princípios e outra coisa são as práticas. Então, nessas 2 imagens que eu mostrei aí, são 2 imagens de práticas. E tudo aquilo que eu falei antes são os princípios que subsidiam essas práticas. Numa situação de pandemia, as nossas práticas elas têm que mudar, porque não dá para manter uma roda como essa, nem que volte à aula presencial, não vai dar, porque tem uma série de protocolos e de cuidados que não vão acontecer, né? Porém, apesar de eu precisar mudar as práticas, isso não significa que eu deva mudar os meus princípios. Eu posso manter os meus princípios. Pode passar, Elga, por favor. Então, meu princípio ali é uma sala de aula em que os alunos estão fazendo uma atividade de matemática com tampinhas e eles estão em grupos, então, fazendo experimentações, trocando, né? O que alimenta essa prática? É o meu princípio de um aluno ativo, pensante, tudo isso. O que vai mudar é a minha prática. Pode passar, por favor. Que hoje pelo Zoom aí, né, essa imagem das telinhas que é tão comum para a gente, pelo aluno que está fazendo com a atividade impressa ali do lado, pelo pai do aluno que eu me comunico via WhatsApp, a minha prática mudou. Porém, apesar de mudar a prática, eu não preciso abrir mão dos meus princípios. E aí vocês vão falar, peraí, como é que eu vou manter os princípios dessa alfabetização interativa, reflexiva, à distância? Não dá, eu não estou com um aluno ali no dia a dia, me dá um caminho. Durante esse período que a gente tem feito, alguns caminhos a gente tem encontrado como possíveis e são alguns desses que eu vou compartilhar com vocês. Pode passar, por favor. Como manter esses princípios? Pode continuar? Não sei se vocês conhecem, essa pessoa é uma grande inspiração para todos nós. É a Adélia Lerner, é uma pesquisadora argentina. A Adélia, ela estava no grupo da Emília, lá da psicogênese. Ela fez parte das pesquisas originais. E a gente sabe
que a pesquisa, a psicogênese da língua escrita, ela é chamada de uma pesquisa de base, ou seja, ela dá o caminho da aprendizagem, ela revela para a gente como a criança aprende. Porém, ela não é uma pesquisa didática, ou seja, ela não é uma pesquisa que veio para dar caminhos para os professores pensarem nas suas aulas. Não, ela revela como a criança aprende. A partir disso, um outro campo da ciência, que é o campo da didática, é que vai se debruçar e pensar em caminhos possíveis. E quando a gente pensa na didática, a partir dessas bases epistemológicas mais construtivistas, a Adélia Lerner é um grande nome. A obra toda dela traz muitas possibilidades de uma didática mais reflexiva, mais interativa. E aí, eu fui resgatar lá na Adélia Lerner um conceito que ela traz, pode passar, por favor, que são das 4 situações didáticas fundamentais. Ou seja, a Adélia Lerner fala que para ensinar a ler e escrever, o professor ele precisa desenvolver 4 situações didáticas fundamentais. E ela pesquisou e escreveu isso pensando, claro, no ensino presencial, que era o que se tinha. Porém, pensar a partir dessa perspectiva nos ajuda a promover uma alfabetização reflexiva nesse processo à distância. Quais são essas 4 situações didáticas fundamentais de ensino da leitura e da escrita que a Adélia nos coloca? Eu quero só chamar a atenção que eu estou falando de situações didáticas fundamentais, que não são as modalidades organizativas da língua. A Adélia é muito conhecida também pelas modalidades organizativas, né, que são os projetos e as sequências didáticas, as atividades permanentes e as situações independentes, mas não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando das 4 situações didáticas fundamentais de leitura e escrita. Pode passar, por favor. A primeira situação didática fundamental é a leitura pelo professor. Então, o professor que quer alfabetizar, ele tem que ler para os seus alunos, e ler muito. Uma coisa importante, a Adélia recomenda que no planejamento semanal do professor alfabetizador, em toda semana, tenha pelo menos uma vez uma dessas situações didáticas fundamentais. Dependendo da semana, você vai dar mais ênfase para uma ou para outra, mas as 4 devem estar presentes toda semana. A primeira é a leitura pelo professor. No presencial, como é que isso ocorre? Através da nossa leitura de leite, que é essa leitura inicial, diária, como eu fiz aqui com vocês, do Fernando Pessoa, e como eu tenho certeza que muitos de vocês fazem, né? Começam a aula lendo para os seus alunos. Uma outra possibilidade é o que eu chamo de hora da novela. Pode ter outros nomes por aí. O que é isso? É quando eu pego um texto literário mais complexo, mais extenso, que o aluno não daria conta sozinho, e eu vou lendo para ele aos pedaços, né? Aquela leitura em capítulos, mas que eu não paro de ler no final do capítulo, não. Eu faço igual os autores de novelas da TV. Eu seleciono para parar a leitura naquela parte melhor, né? Eu estou lendo e falo, e aí, nessa hora, o pirata veio e... a gente continua amanhã e fecha o livro. A gente sempre diz que numa hora da novela, se você não tem aquele em resposta, é porque você não planejou bem a parada, né? A gente tem que parar na hora certa. Outro exemplo é a leitura de textos informativos, quando o professor está estudando com seus alunos, né? A gente também ensina a ler textos da ciência, textos das ciências humanas, ciências da natureza, tudo isso. E a hora da notícia, né? Quando nós ou os alunos trazemos jornais, tudo isso.
Bom, vocês vão falar, tudo bem, Elaine, é a leitura pelo professor. E dá para manter a leitura pelo professor nessa época de distanciamento? Dá, dependendo das condições de cada um. Pode passar. Algumas possibilidades que nós temos. Leitura online. Então, alguns professores têm conseguido dar aula online, né? Dependendo da realidade da sua turma, a gente tem efetivamente professores que estão aí com as plataformas, seja da Google for Education, seja do Zoom, e que os professores estão ali dando aula online. Vai dar uma aula online? Começa lendo. Ai, não, Elaine, meus alunos não têm acesso à internet. A minha comunicação com eles está toda pelo WhatsApp dos pais, porque eles não têm computador, enfim, é a realidade. Tudo bem, eu posso, por exemplo, promover uma hora da novela através de áudios de WhatsApp. Eu escolho um texto e eu combino com os meus alunos que eu vou ler aos pedaços e cada dia eu vou mandar um pedaço. Se eu fizer aquela leitura envolvente, gostosa, com certeza eu vou ter lá na outra ponta uma criança ansiosa atrás do pai e da mãe, pedindo, já chegou o áudio de hoje? Eu quero saber como que a história continua. Eu tenho visto professores, inclusive, que elaboram esses áudios e produzindo verdadeiros podcasts, ou seja, tem sonoplastia, tem tudo, e aí grava e manda no formato de um podcast. São algumas possibilidades. Agora, aquele aluno que não tem acesso nem ao WhatsApp, nem a nenhuma forma de tecnologia, que está única e exclusivamente com a atividade impressa, esse aluno eu não vou conseguir alcançar com essa primeira situação didática. Eu posso alcançar com algumas outras. Mas, se eu fizer isso, eu já vou estar alcançando uma boa parte deles. Então, primeira situação didática, leitura pelo professor. Segunda situação didática, pode passar, é a leitura pelo aluno. Ou seja, é quando eu ponho a criança ou adulto na posição de leitor, mesmo antes dele saber ler convencionalmente. Então, no presencial, é quando eu ponho a criança para ler para a própria classe, ou para ela ler para outras turmas da escola, ou às vezes a gente tem projetos belíssimos do aluno ter o desafio de ler para alunos menores na hora do recreio, então ele vai ter que selecionar um texto para atrair crianças menores na hora do recreio, enfim, eu tenho possibilidades. Leitura para os familiares, eu posso mandar como uma lição de casa para que a criança leia em voz alta em casa, ou um sarau poético, que aí pode ser um festival de leitura de poemas, ou pode ser dos mais diversos gêneros, né? Um momento de apresentação de leitura. Como é que eu posso desenvolver a leitura pelo aluno nesse tempo de pandemia? Pode passar, por favor. Por meio das atividades impressas. Então, quando eu mando atividades para casa com um texto para a criança tentar descobrir que texto é, quando eu mando atividades para casa com um texto fatiado, em que a criança tem que recortar e pôr na ordem, então ela vai ter que ler e descobrir qual é qual para montar o texto novamente. Quando eu proponho com a atividade impressa, e aí eu estou incluindo tanto a leitura quanto a escrita, mas assim, leia e escreva uma lista de 5 coisas que tem no armário da sua casa. Então, eu estou forçando a criança a ir lá, abrir o armário, ler e colocar isso no papel para poder me devolver. Então, eu estou trabalhando tanto a leitura quanto a escrita pelo aluno. Então, as atividades impressas, elas alcançam todo mundo. Quem tem acesso à tecnologia e quem não tem, né? Todo mundo que eu consigo alcançar, porque eu sei que tem um percentual aí de alunos que está complicado de alcançar de qualquer forma.
Uma outra possibilidade, se os alunos têm acesso ao WhatsApp, é que eles leiam pelo WhatsApp. Então, a gente tem visto professores que criaram grupos de WhatsApp com suas turmas e que aí propõem um desafio. Olha, eu vou mandar um texto impresso para vocês, ou vou mandar aqui mesmo pelo WhatsApp um texto, e eu quero que cada aluno grave uma frase para mim. Então, você vai gravar a primeira, você vai gravar a segunda, e vocês vão fazer a leitura e me mandar. Ou eu posso propor um projeto em que os alunos façam leituras uns para os outros. Eu posso fazer um amigo secreto, por exemplo, e aí quem o meu aluno sorteou, o colega que ele sorteou, ele vai ler um conto pelo WhatsApp para esse colega, e essa leitura em voz alta vai ser o presente. Então, é uma situação lúdica, uma situação interativa, e que eu estou trabalhando essa leitura pelo aluno, que é a segunda situação didática fundamental. E se eu tenho acesso à tecnologia, às aulas online, aí eu posso propor que naquele momento eu compartilho a minha tela, peço para as crianças lerem, né? Outro dia eu via uma professora que brincava de Reizinho Mandou com as crianças através da tela do computador. Então, aquela brincadeira clássica, né? Reizinho mandou, aí as crianças fazer o quê? E aí ela compartilhava na tela por escrito o que ela queria. E era um objeto da casa. E aí as crianças corriam pela casa para trazer, para pegar, e traziam e mostravam para ela, e ela ia fazendo um jogo. São possibilidades, mas a gente sabe que são possibilidades restritas, porque só dá para fazer com aqueles que têm acesso. Porém, um princípio importante da gente pensar é assim: eu não posso abrir mão de algo que seja legal e bacana só porque eu não atinjo a todos. Não, eu tenho que diversificar as possibilidades para atingir o máximo possível. Isso é um compromisso ético nosso como professor, particularmente professor da escola pública, que tem um compromisso de atender a todos e a todas. Todo professor tem, né, essa garantia de promover a aprendizagem. Porém, eu vou diversificar as estratégias, mas eu também posso lançar mão de estratégias como essa, online, mesmo sabendo que vão atingir poucos. Mas por que negar a eles? Vamos fazer. E aí, na retomada, é claro que vai ter que ser feito um trabalho da gente voltar a buscar essa equidade e atender a todo mundo. Então, segunda situação didática, leitura pelo aluno. Terceira situação didática fundamental. Antes da terceira situação didática, eu trouxe um exemplo da leitura pelo aluno, e é um exemplo que foi, esses dias, foi muito bonitinho, um exemplo extraído do Facebook. Então, foi uma mãe que colocou, e aí o post dela fala: mãe, tô com friozinho na barriga. E assim, ele foi ler o poema Luz para a classe do terceiro ano, que é a classe da irmã. Que atividade bacana! Todos os alunos do primeiro ano leram um poema para outras classes da escola. Agora eles são leitores. Aí a mãe agradece a professora e fala: vocês estão fazendo a diferença na vida dos alunos, mesmo à distância. Obrigada pela dedicação. Aqui estamos babando por mais essa conquista do nosso pequeno. E eu quis trazer para mostrar que é uma atividade super bacana, né? Então, crianças se prepararam para ler para outra turma, e aí, entre as professoras, elas combinaram. Aí, no caso, foi a professora do primeiro com a do terceiro ano, mas podem ser turmas da mesma idade, dependendo da configuração da escola. E as crianças tiveram que preparar a leitura do poema, e aí
cada aluno da turma entrava na aula online de uma turma diferente para ler o seu poema, e aí gera toda aquela ansiedade da leitura em voz alta e gera uma satisfação super bacana. É claro que vou fazer a observação. Eu sei que esse reconhecimento da família nem sempre a gente tem, mas fica aqui o meu reconhecimento a todos vocês, porque eu sei o quanto está todo mundo aí se desdobrando, tá? Vamos fazer dessa manhã um reconhecimento a todos nós. Então, leitura pelo aluno a segunda. A terceira, pode passar. Terceira situação didática é a escrita pelo professor. A escrita pelo professor é a mais difícil de fazer agora na pandemia, porque ela só dá para fazer pela aula online. Então, o que é a escrita pelo professor? É esse momento que a gente tem aí na imagem, em que as crianças ditam e a professora atua como escriba, vai pondo essa escrita no papel e vai fazendo as mediações. Tá certo, não tá? Como é que se escreve? Tudo isso. Não tem como fazer na pandemia a não ser pela aula online. Então, quando você consegue promover uma aula online, você consegue sim fazer as crianças irem ditando e você pode ir colocando no chat, por exemplo. Você pode usar o chat como uma lousa. Ou tem professores que, nesse imenso desprendimento que nos caracteriza, até compraram lousas, né, e vão registrando. A gente tem recursos tecnológicos de lousas virtuais que dá para ir compartilhando com os alunos. Então, a escrita pelo professor é dessa forma que dá para fazer. Daria, talvez, no WhatsApp, mas ficaria um pouco mais complicado. Por exemplo, a criança gravar um áudio para você e você responder com texto, escrever ali na hora. Mas aí você perde essa interação no momento ali, que é essencial para essa atividade. Então, a terceira situação didática, ela é um pouquinho mais difícil, mas ela tem que ser praticada por aqueles que têm a possibilidade da aula online. E a quarta situação didática, pode passar, que é a escrita pelo aluno. Ou seja, é quando eu ponho o aluno na situação de escrever dentro da sua própria hipótese, mesmo que ele não saiba escrever. Então, são as situações de escrita espontânea, as situações de elaboração de listas, as mais diversas, os momentos de reescritas, a escrita de textos que se saibam de cor, que são práticas muito comuns, que nós já estamos muito habituados a fazer quando estamos no presencial. E quando eu vou para a distância, como é que eu posso fazer isso? Pode passar, por favor. Algumas possibilidades, através das atividades impressas. Então, que as minhas atividades, elas não tenham somente cópias e reproduções e coordenação motora, mas que elas instiguem o aluno. Escreva a letra do parabéns a você, escreva do seu melhor jeito uma lista de coisas que tem dentro da sua casa, escreva a lista do nome das pessoas da sua família. Então, nas atividades impressas, eu tenho que instigar o meu aluno a continuar escrevendo dentro das suas hipóteses de escrita. Uma outra possibilidade é o envio de cartas para os colegas. Então, eu tenho visto escolas que propõem a mesma ideia que eu falei do amigo secreto, de mandar o presente a uma leitura por áudio. Tem escolas que têm feito amigo secreto de cartas. Então, as crianças estão com saudade umas das outras, né? Então, faz um sorteio ali, e aí cada um escreve dentro da sua hipótese uma carta para um amigo. E aí eu vejo escolas que fazem isso, ou cada criança escreve a sua carta e coloca no correio para os colegas, ou existem escolas em que as crianças não têm a possibilidade, seja econômica, seja de estrutura familiar, de colocar uma carta no correio, e que a escola concentra em si.
Então, fica como uma tarefa a criança escrever uma carta para o amigo fulano de tal. A professora já coloca, entrega as atividades impressas. No momento que recolhe, que essas atividades voltam, tem escolas que têm tido esse momento das famílias trazerem a produção das crianças para pegarem uma nova leva, a equipe da escola já encaminha a carta de cada um para o colega correspondente. Então, na nova leva de tarefas, a criança recebe junto a carta do colega. Então, são possibilidades de escrita e leitura pelo aluno. Mensagens de WhatsApp, então eu propor lá no grupo que eu tenho com meus alunos, com os pais, olha, eu quero receber mensagem, mas eu quero receber mensagem de texto. E quem tem que escrever tem que ser a criança, do seu melhor jeito. É uma forma de eu trabalhar a escrita espontânea. E quando eu estou com a possibilidade da aula online, o chat é uma grande ferramenta, né? Eu posso deixar um aluno responsável pelo chat, eu posso pedir para que eles escrevam a rotina do dia no chat, tal como a gente faz na sala presencial. Então, são possibilidades. Essas 4 situações fundamentais eu quis apresentar, e aí eu vou retomar o que eu falei lá no início. Não é como uma receita ou uma resposta pronta. Eu sei que muitas pessoas podem estar olhando e estar pensando, mas isso não se aplica à minha realidade. É claro que cada uma dessas coisas vai se adaptar à realidade de cada um, mas eu quis trazer uma gama maior de possibilidades e um caminho para a gente pensar em como manter os princípios, apesar das práticas estarem sendo tão diferentes. E aí, pode passar, por favor, Elga. Quando a gente pensa nesse ensino da leitura e da escrita, tem um autor muito bom no ensino da língua portuguesa, que é o João Vanderlei Geraldi, é uma super referência, toda a obra dele. E o Geraldi, ele nos fala que a língua, ela tem 2 polos. Ela tem o polo fechado e o polo aberto. O que é isso? Polo fechado, polo aberto? A língua, ela é um polo fechado porque ela tem convenções arbitrárias. Ou seja, não tem outro jeito de eu escrever bala se eu não colocar B-A-L-A. Por mais que, sei lá, eu tenho um aluno na hipótese silábica, então eu entendo quando ele coloca uma letra para cada sílaba. Ótimo, você deve entender, deve respeitar e deve fazer a intervenção correta. Mas isso não significa o fato de você aceitar a escrita não alfabética ou não convencional naquele momento, apenas porque você sabe que é um momento da aprendizagem, não significa que o aluno vai escrever desse jeito para sempre. Ele tem que aprender a escrita convencional, porque senão ele vai ser, inclusive, vítima de discriminação, né? Vai ter várias oportunidades fechadas para ele na vida. Então, a escrita, ela é arbitrária, ela tem um polo fechado, eu tenho convenções ortográficas, eu tenho um sistema de pontuação, eu tenho uma estrutura sintática, semântica, que eu sou obrigada a respeitar. Porém, apesar desse polo fechado, a língua também tem um polo aberto, ou seja, respeitando essas convenções, eu posso usar a escrita para dizer o que eu quiser. Eu posso criar, a gente tem, por exemplo, um Saramago ou um Guimarães Rosa que subvertem todo o sistema de pontuação e conseguem compor um todo coerente. Eu tenho, dentro da linguagem poética, várias inversões ali, aí a gente fala que tem a licença poética, e mesmo naquela escrita mais clássica, mais tradicional, a língua é aberta, eu posso usar o que eu quiser, dizer o que eu quiser. O bom alfabetizador, ele tem que garantir essas 2 coisas. Pode passar, por favor.
ele garante os aspectos notacionais da língua que representam o polo fechado, ou seja, o respeito da correspondência fonema-grafema, a estrutura sintática, semântica, a convenção ortográfica, sistema de pontuação, paragrafação para a composição do texto. E, ao mesmo tempo, eu ensino os aspectos discursivos, ou seja, como compor um texto, como ter coesão, coerência e tudo isso. E aí, por que eu estou falando desses dois polos? Porque dentro das situações didáticas que eu estava apresentando, eu estava dizendo muito, estava pensando muito, nos aspectos discursivos. Então, a criança vai escrever e ler dentro da sua hipótese, do seu melhor jeito, e eu vou fazer as intervenções que forem possíveis nesse momento, né? Só que a gente teve, ao longo da história da educação, quando o construtivismo chegou, e isso não é uma culpa dos professores, isso foi a maneira como o sistema trouxe a teoria construtivista para o Brasil, a gente teve uma inversão de valores, né? Aquilo que a gente chama de teoria da curvatura da vara, ou seja, a vara estava muito curvada para um lado, ao invés dela ficar reta, ela se curvou muito para o outro, que foi uma ideia de que o que vale é coesão e coerência, então o aluno pode escrever como ele quiser, ele pode escrever errado, ele não precisa ter disciplina, o professor não pode passar informação, a gente caiu quase num espontaneísmo. E hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver com construtivismo, isso não é verdade. A teoria construtivista, quando proposta para uma prática didática, ela envolve, sim, relação grafema-fonema, ela envolve, sim, intervenções do professor. A única coisa é que ela garante a reflexão do aluno. Pode passar, por favor. E aí, pensando nesses polos abertos e fechados, eu vou falar agora nesse finalzinho, já estourei aqui meu tempo, vou dar uma corridinha, sobre a ortografia. Eu tinha feito meu mestrado sobre projetos didáticos lá dentro do trabalho com a Adélia Lerner, e aí quando eu ia para a sala de aulas, eu via o trabalho dos professores, o que eu via? Na hora de pensar nesse polo aberto da língua, ou seja, na hora de ensinar produção textual, aquisição do sistema alfabético, nós já avançamos muito enquanto alfabetizadores. O professor já consegue colocar a criança no centro do processo, já consegue fazer intervenções que façam refletir, tudo isso. Mas aí, quando ia para o polo fechado da língua, ou seja, aquela coisa mais convencional mesmo, como o ensino da ortografia, voltavam às práticas mecânicas. E aí o professor me dizia, é porque aqui não dá para ser construtivista. E aí eu fui desenvolver uma pesquisa para ver se não dava mesmo. Essa pesquisa eu estou terminando agora, ela deve ser publicada no final do ano, e nessa pesquisa eu acompanhei um grupo de crianças, um grupo grande, durante 4 anos. Essas crianças do 2º ao 5º ano do ensino fundamental 1, né, das séries iniciais. A cada 6 meses eu ia lá e interagia com essas crianças e pedia para elas escreverem uma lista de palavras para mim, propunha situações em que elas faziam essa escrita em duplas, propunha situações em que elas faziam a reescrita de um texto, e aí eu fazia uma série de comparações, né? Por que o aluno acerta a ortografia no momento que eu estou dando um exercício de ortografia para ele, e por que ele erra a mesma palavra que ele acertou quando ele vai escrever o texto? Ou por que ele acerta a palavra individualmente, no momento que ele está em dupla, ele erra a palavra que ele acertou? Ou qual é a melhor intervenção para ensinar ortografia? É uma pesquisa grande, tem várias descobertas aí para falar, mas eu fiz um recorte só de uma para dar um apoio aqui para vocês. Aí não é específico para esse período da pandemia, mas é pensando na ortografia de
uma maneira mais abrangente. Pode passar, Helga, por favor. Eu percebi que na hora que a criança, ou adolescente, ou adulto, escreve, a decisão dele por determinada grafia, ela se baseia em 4 níveis diferentes. Ou seja, no começo da aprendizagem da ortografia, ela trabalha mais com um determinado nível. Conforme ela vai avançando, ela vai passando para outros níveis, mas ela não abandona os anteriores. É diferente das hipóteses de escrita, quando uma criança se torna silábica, ela não escreve mais da maneira pré-silábica. Na ortografia, não. Ela usa outra estratégia para pensar a ortografia, mas às vezes ela ainda volta para a anterior. Vocês vão ver que nós, na nossa vida adulta, nós ainda usamos as 4 em medidas diferentes. Pode passar, Helga, por favor. Desculpa, eu fui falando dos níveis. Passa o slide seguinte, por favor. Passa esse, e aí eu volto. Eu estou falando dos níveis de conceitualização. Depois eu volto para o slide anterior, desculpa. No início da aprendizagem da ortografia, pode colocar agora. A criança escreve com base na pauta sonora, ou seja, ela vai escrever casa, ela vai escrever K-A-Z-A. E nesse momento, se você contestá-la, ela vai dizer para você, não, mas está certo, K é o som do K, Z é o som do Z, tá tudo certo. E ela se contenta com isso. Muitas vezes, ao longo da escolaridade, mesmo na vida adulta, a gente ainda escreve com base na pauta sonora. Às vezes, uma palavra que eu não conheço, eu paro e penso, peraí, deixa eu ouvir como é que é o som. Vou escrever desse jeito. É uma estratégia que ela vai diminuindo ao longo da aprendizagem, mas ela não desaparece. Pode passar, por favor. O segundo nível é quando a criança escreve com base na informação dada por um interlocutor autorizado. Ou seja, ela já sabe que só a pauta sonora não adianta, mas ela ainda não entende quais são as regras para escrever de um jeito ou de outro. Então, o que vai pautar a decisão dela quanto à grafia é a informação que ela tem. Então, ela vai perguntar para a professora, é com 2 S ou C cedilha? É com R só ou é com 2? É com X ou é com CH? E ela ainda não tem recursos ali para entender e para lidar com isso. Esse nível, ele também permanece, só que ele vai diminuindo. Qual de nós, às vezes, no momento que está ali na escrita de um texto, não vira para um colega e fala, isso aqui é SS ou C cedilha mesmo? Porque a gente não tem condições de buscar e de procurar de outra forma? Sim, a gente tem, mas a gente ainda recorre a esse nível lá do início da aprendizagem ortográfica. E é um nível que predomina muito por um tempo. No terceiro nível, pode colocar, é a escrita com base numa referência visual. Ou seja, a criança já não está preocupada em perguntar para o outro. Ela busca visualmente. Então, ela vai dizer, olha, eu lembro que eu já vi essa palavra escrita em tal lugar. Então, a minha lembrança visual é essa. Então, eu escrevo desse jeito. Ou ela vai buscar no dicionário, porque ela vê visualmente ali e ela tem o dicionário como uma fonte segura, né? Como nós, quantas vezes, eu às vezes faço isso e acho que talvez alguns de vocês também. Às vezes, na dúvida de escrever uma palavra, a gente escreve dos 2 jeitos. Não sei se é com S ou com Z. Vou escrever de um jeito, vou escrever de um outro. E aí eu olho para decidir qual me parece melhor. O que é esse parecer melhor? Eu estou buscando referência visual. Visualmente, eu busco na minha memória de que forma eu já vi essa escrita. Então, nesse terceiro nível, a criança vai escrever com base na referência visual, tá?
E um quarto nível é a escrita com base na norma ortográfica, ou seja, é quando a criança já entendeu a convenção e aí ela vai falar, não, peraí, S entre vogais tem som de Z. Não, peraí, começar a palavra com 2 S na língua portuguesa é proibido, então não dá. E aí, com base nas regras, olha, o R no meio, para ele ficar forte, tem que ser 2 R's. Então, nesse momento, a criança faz a escrita com base na norma ortográfica. Quando a criança chega nesse último nível, os 3 anteriores, como eu falei, eles ainda existem. Essa evolução, ela não é uma evolução numa linha reta, ela é uma evolução circular, é um alargamento. Sabe quando a gente joga uma pedrinha na lagoa e aí os círculos vão aumentando cada vez mais? É isso. Eu começo na pauta sonora, passo para o interlocutor autorizado, passo para a referência visual e passo para a norma ortográfica. Então, quando a criança chega lá no último nível, ela ainda tem os anteriores. O que não acontece é uma criança que está no meio do caminho, ela não consegue acessar os níveis lá para frente. Então, se a criança, por exemplo, só se baseia na pauta sonora e no interlocutor autorizado, não adianta eu jogar um caminhão de regra ortográfica, porque ela ainda não usa a norma ortográfica como estratégia para escrever. Então, eu tenho que ir fazendo com que ela caminhe nessas estratégias para decidir essa grafia, tá? E aí, volta o slide, por favor. Agora, para fechar, quando a gente pensa na ortografia, nós temos 3 tipos de dificuldades ortográficas diferentes. Pode passar. A primeira, que são as regularidades diretas. Então, por exemplo, aquele aluno que troca P por B, F por V, né, a consoante surda sonora, ele está errando uma regularidade direta, ou seja, não tem outra letra para fazer o P, o som do P, a não ser o próprio P, não tem outra para fazer o B, mas aí por uma questão fonológica, ele tem a troca. Essa é uma regularidade direta. Pode passar, por favor. Uma segunda dificuldade ortográfica são as regularidades contextuais, ou seja, é regular, é fácil de eu descobrir qual letra colocar, mas eu preciso descobrir olhando para o contexto da palavra, ou seja, M antes de P ou B. Tem uma regra, mas eu tenho que ver o contexto, ou seja, a letra que vem depois para saber qual eu vou colocar. 2 R's no meio da palavra. Não, eu tenho que olhar qual é a posição, está no meio, qual é o som, é o R forte, é esse. Então, é uma regularidade contextual. E, por último, pode passar, as irregularidades, ou seja, aquilo que não dá para eu deduzir, são aquelas normas mais arbitrárias que eu tenho que memorizar. Muitas vezes a gente ensina a ortografia só com base na memória. A memória ela serve para as irregularidades. Nas regularidades diretas e contextuais, que juntas cobrem de 70% a 80% do léxico da língua portuguesa, dá para fazer através de propostas reflexivas, interativas, né? Então, a gente precisa mudar isso. Aí, pode passar, por favor. A gente vai pular um slide, isso. Aí, é só para mostrar para vocês o gráfico que prova aquilo que eu falei na minha pesquisa. Se vocês olharem, a gente tem aí 5 grupos, né? Então, que eram a cada 6 meses quando eu ia visitar essas crianças. Então, no primeiro grupo, eles estavam no primeiro semestre do 2º ano, no segundo grupo, no 2º semestre do 2º ano, no terceiro, primeiro semestre do 3º ano, segundo semestre do 3º ano e primeiro semestre do 4º ano. E aí as barras representam as estratégias que as crianças usavam. Então, a barra azul eram crianças que usavam a pauta sonora para justificar o modo como escreviam. Essa barra meio marrom, vermelhinha, sei lá,
eram crianças que usavam um interlocutor autorizado. A barrinha verde eram crianças que usavam a referência visual prévia e a barrinha roxa, crianças que usavam a norma ortográfica. Então, se a gente for olhar lá no começo do segundo ano, a maioria usando a pauta sonora e quase nenhuma usando a norma ortográfica, enquanto lá no quarto ano eu tenho uma inversão completa da pirâmide. A maioria justifica com a norma ortográfica e a minoria com a pauta sonora. E a gente vê pelo gráfico que é um processo mesmo, né? Que a criança vai avançando conforme avança na escolaridade. Pode passar? E aí, como é que eu posso fazer intervenções na ortografia? O importante é eu diversificar, porque eu vou ter em sala de aula alunos nos mais diversos níveis. Pode passar. Então, eu posso perguntar para a criança, existem palavras que se falam de um jeito e se escrevem de outro? Essa pode ser uma delas? Porque, olha só, a criança que acabou de conquistar o sistema alfabético, ela está num processo intenso de relacionar a fala com a escrita o tempo todo, né? Então, ela está lá ligada no som, ela veio de uma hipótese silábica, que ela punha uma letra só, então ela vai para o silábico alfabético, vai para o alfabético, então ela vai colocando assim. Eu tenho que mostrar, eu tenho que romper, eu tenho que ser o malvado e falar, olha, você fez um imenso esforço para perceber que a escrita tem uma relação com a fala, mas eu tenho que te contar que nem sempre, que tem palavras que eu falo de um jeito e escrevo de outro. E aí eu tenho que fazer a criança pensar sobre isso e refletir para poder fazer essa descoberta. Então, essa é uma intervenção possível, especialmente para crianças que usam muito a pauta sonora. Segunda, uma outra estratégia é pedir para as crianças escreverem como se elas fossem um estrangeiro, ou como se elas fossem uma criança menor. Por exemplo, se eu dou aula para o 6º ano, eu falo, escreva como se você estivesse no 3º ano. Eu vou digitar um texto e você vai escrever como uma criança de 3º ano escreveria. Qual é a vantagem desse tipo de proposta? Na hora dela pensar em alguém que sabe menos sobre a língua do que ela, seja um estrangeiro, seja uma criança menor, ela vai ter que pensar qual é a convenção e qual é a convenção que uma pessoa que sabe menos não conhece e eu já conheço. Então, por exemplo, se ela vai escrever princesa, dificilmente, na hora de escrever como uma criança menor, ela vai escrever princeso, porque ela sabe que não cabe a troca do A por O. Mas ela pode escrever, por exemplo, princesa com Z no lugar do S, porque o S entre vogais com som de Z é uma convenção que ela aprendeu mais tarde. Então, fazer a criança escrever com erros e justificar como é o certo e como a outra criança pensaria é um bom exercício de metalinguagem, que a gente fala, ou seja, de fazer a criança adquirir essa consciência metalinguística, pensar sobre as normas da escrita. Pode passar? Olhando para as letras que vêm antes e depois do X, aí não é da letra X, mas é, por exemplo, o M antes de P e B. A criança escreveu ponta com M no final. Olha, você escreveu ponta. Antes do M que você colocou, vem o O. Depois do M, vem o T. Olhando antes e olhando depois, você alteraria alguma coisa? É um jeito de eu ir trabalhando com as regularidades contextuais. E pode passar? E o caderno de combinados ortográficos, que é uma estratégia bacana, que é você vai trabalhando com as crianças as normas ortográficas, pega um caderninho simples e a cada norma que as crianças descobrem, você faz um texto coletivo, as crianças ditam o que descobriram daquela regra, você anota como escriba, todo mundo copia no caderno. Cada página, uma regra.
no começo do caderno um índice. Esse material pode ser um material de consulta de norma ortográfica. E aí, na hora que a criança erra a ortografia, eu não digo você errou, eu digo você desrespeitou um dos nossos combinados. Assim como nós temos os combinados comportamentais, são os combinados ortográficos. Tá bom? E eu acho que é isso, pode passar. Aí são algumas referências bibliográficas. Eu estourei muito o nosso tempo, peço muitas desculpas para o pessoal da secretaria. Acho que eu mensurei mal aí o tempo de falar, mas é que eu queria explicar cada coisinha. Elaine, foi excelente. Não se desculpe, porque está todo mundo gostando muito. Ah, que bom. Para continuar, A Camila vai ler para a gente alguns comentários e depois a gente vai ler as perguntas, tá? Tá bom. Elaine. Eu não estou conseguindo te ouvir, Camila. Então, boa tarde, excelente iniciativa. Parabéns pela iniciativa e pertinência do tema. Mais uma live de sucesso. Boa tarde, professora. Você é sensacional. Excelente reflexão e explicação. Obrigada pela indicação, muito proveitosa. Fundamental essa orientação para diversos tipos de leitura. Você está me ouvindo? Agora estou sim. No início eu não estava, mas agora estou sim. Agora não estou mais. Não sei se você continua falando. Quer me dar? Vou usar o da Ana. Ó, tá dando para você me ouvir? Sim, agora sim. Então vamos lá. Fundamental essa orientação para diversos tipos de leitura, dicas excelentes, leitura fatiada, dica excelente. E aqui outros comentários também pertinentes à tua fala, que foram rolando durante a live. Em suma, Elaine, os corações aqui eu sempre brinco, né, com quem vem participar das nossas lives. Não pararam de subir por nenhum momento. Você é muito que bom, fico muito feliz. Os comentários estão sendo assim, do tipo, apareceram alguns para você aí, né? Elaine, você é muito inspiradora, eu ouviria por horas. Excelente, Elaine Vidal, formação importante, amando, informações maravilhosas, estou amando, enfim. Eu vou ficar aqui a tarde toda, porque foram muitas, Elaine. Que bom, depois eu olho lá no Face. Muito, muito obrigada pelo carinho, quero só responder esses comentários dizendo que eu falei no início. Não tem especialista, são só possibilidades que eu trouxe. E eu acho que o que faz as pessoas gostarem é porque eu sou professora do chão da escola, como todo mundo, né? E aí não adianta a gente ficar falando só um academicismo distante do que é a nossa prática. Elaine, eu falo que a gente vai ter que estudar bastante a sua tese. Depois que ficar pronta, vai ser um material de estudo para a gente. Eu sei que tem muitos professores aqui da rede, tanto estadual quanto municipal, que estão aqui conosco. E eles, nesses comentários, eles colocaram o quanto está sendo legal pensar, principalmente, a gente pensa muito na alfabetização, mas pensar também nessa questão de ortografia, que depois que o aluno entra na hipótese alfabética, e agora, o que eu faço, né? Tem regras, o que eu posso e o que eu não posso, né? Dentro de uma concepção em que a gente conversa, então o professor sempre fica com muita dúvida, então a gente vai estudar bastante sua tese, se Deus quiser. Eu tinha muitas dúvidas também, eu falo que a boa pesquisa é quando ela surge das nossas dúvidas, então essa era a minha dúvida mesmo. Ah lá, que legal. E quando sai de um trabalho científico, a gente consegue ver resultados, então você fala, não, funciona porque ali funcionou, né? Eu acho que a gente tem a gente também faz ciência, né? As ciências humanas também estão ali. Com certeza, é isso mesmo. Dentre as muitas perguntas que chegaram, a gente não vai conseguir fazer todas, depois eu passo para você, tá? Mas tem algumas e a gente combina um jeito de eu responder aí. Tá, aí eu passo um informativo para todo mundo, mas
tem algumas que a gente não pode perder a chance, né? Como a intencionalidade das propostas dos professores interfere nos resultados, nas atividades, tanto de leitura quanto de escrita? É uma excelente pergunta e é fundamental, né? Às vezes, é muito comum, eu na escola, era muito comum, e até eu já fiz isso, gente, vou confessar para vocês. Às vezes a gente vê a amiga do lado, nossa, que atividade legal, ai, tira a cópia para mim também vou dar, essa atividade está bacana. Quando a gente faz esse tipo de coisa, aquela atividade, ela vira a atividade pela atividade, ou seja, ela vai ocupar o tempo, ela pode gerar alguma aprendizagem? Pode, mas não vai ser potencializada essa capacidade de gerar aprendizagem. Então, para que eu possa promover a boa aprendizagem, é fundamental que eu tenha intencionalidade. Então, primeiro, que eu pense, é uma atividade para trabalhar a leitura ou a escrita? Porque, embora sejam duas formas de interação com a linguagem escrita, são habilidades diferentes. Então, às vezes, eu acho que estou trabalhando a leitura e dou uma atividade de escrita, ou vice-versa, né? Quem é alfabetizador sabe que nem toda criança começa a ler e escrever ao mesmo tempo. Tem criança que aprende a ler e não consegue escrever, ou, ao contrário, vai na sondagem, escreve alfabeticamente e não consegue ler. Então, eu tenho que estar atento para isso e rechear de intencionalidade, ou seja, direcionar a atividade para a competência e a habilidade que eu quero formar, seja de leitura, seja de escrita, para a realidade daquele aluno, então entender a hipótese que ele está, o momento de aprendizagem, os conflitos cognitivos, porque aí isso tudo vai potencializar e vai gerar maior aprendizagem, vai impactar muito positivamente o resultado. Tem uma pergunta aqui do chat que nós vamos compartilhar com você, tá? O que podemos fazer para melhorar a interação em tempos de pandemia? E aí a professora completa. Diante da pandemia, usamos vídeos, aulas, WhatsApp, aulas gravadas. E o que mais podemos fazer para melhorar essa interação e fazê-los pensar? Você já falou bastante sobre isso, né? Mas é uma preocupação dos professores, né? Então é bom a gente reforçar. Reforçar. Então, o que eu coloquei foram possibilidades de interação, né? Então, eu tentei falar da aula online, tentei falar do WhatsApp, tentei falar do envio de atividades impressas para casa, do WhatsApp, tanto com o aluno quanto com o grupo de pais. Então, são algumas estratégias possíveis para essa interação. Mas eu quero falar uma coisa para confortar o coração, porque eu sou professora e eu sei como é. A gente não descansa enquanto tem um aluno ficando para trás. Eu sei o que é isso. Se eu tenho uma turma com 35 e eu estou atingindo 34 de alguma forma, eu estou inquieta e eu não vou conseguir. A gente está num período atípico, um período que ninguém esperava e um período que tem perdas, é fato. Não vamos aqui dourar a pílula e dizer, não, vamos usar essas estratégias e vai ficar tudo bem, todo mundo vai aprender. Não, não vai. A gente tem crianças que, de fato, às vezes não tem nem uma moradia digna. Então, se ela não tem nem casa para se isolar, como é que ela vai fazer um isolamento social? Crianças que têm uma dependência da escola enquanto equipamento social, que oferece comida, que é o órgão público, que zela pelo bem-estar da criança, pela integridade física, que denuncia violência doméstica, que dá educação sexual, que vai prevenir abusos. Então, a gente tem tudo isso, né? Nós vamos ter algumas perdas. E se a gente não aceitar isso nesse momento, a gente não vai parar de sofrer. Então, é triste, e eu não estou de forma alguma dizendo deixa o seu aluno para trás, não é isso. Mas vamos fazer o possível agora e na retomada nós fazemos o possível para recuperar depois.
Não dá. Agora, a gente não garante 100% de aprendizagem no presencial, né? Que dirá numa situação dessa, se tiver retomada ainda esse ano, é uma ilusão achar que vai voltar e aí, o presencial vai estar no presencial, vai estar tudo igual. Não, porque você não vai poder chegar perto, as crianças não vão poder chegar perto, vai ter que ter um rodízio para garantir distanciamento. Então, é um ano de perdas, infelizmente. Vamos fazer o melhor possível, tentar atender a todos e intensificar essa busca ativa na retomada, para que todos voltem e, tendo eles na escola, a gente consiga suprir, na medida do possível, essas perdas. Legal. Nós temos também junto conosco professores do ciclo 2, não são só os professores de anos iniciais, né? Nós temos também que legal, espero que tenham se sentido contemplados aí também na fala. E aí vem uma pergunta para eles, né? Qual a importância dos professores de língua portuguesa, no caso, né? Do sexto, dos anos finais, conhecerem como é a aquisição do sistema de escrita? Qual a importância para que, por exemplo, o possível aluno que às vezes chega, que não está na hipótese alfabética, que ele consiga ajudá-lo? A importância é total. Eu falo que é total. Então, assim, lá em Santos, eu dou aula na graduação em pedagogia e dou aula numa pós-graduação em alfabetização e letramento. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma pós-graduação em língua portuguesa. E era uma especialização nas teorias linguísticas para professores do ciclo 2, né, anos finais, ensino médio, se aprofundarem no ensino de língua portuguesa. A gente colocava a disciplina de fundamentos psicolinguísticos e psicogenéticos da aquisição da escrita na pós de língua portuguesa. Por quê? Primeiro, por aquela coisa óbvia. Eu duvido que qualquer um desses professores nunca tenha tido, nas séries finais, um aluno que chega sem estar alfabetizado. Todos que atuam, e não é só na rede pública, isso é uma ilusão, também na rede particular, a gente tem crianças que, por múltiplos fatores, sejam fatores dela, sejam fatores sociais, de estrutura familiar, seja por um déficit na própria instituição escolar, às vezes a gente fala que não é problema de aprendizagem, é problema de ensinagem, né? Seja pelo que for, tem crianças que chegam aos anos finais sem saber ler e escrever. E aí não dá para um professor que tem o compromisso ético com a aprendizagem olhar e falar, não é problema meu, porque eu não sou alfabetizador, ele tinha que ser alfabetizado lá, não foi, ele vai ficar no fundo da minha sala. Não, gente, a gente tem que dar as mãos e vamos buscar, né? E digo mais, não é responsabilidade só do professor de língua portuguesa. Qualquer professor do Fundamental 2, dos anos finais, a gente tem que garantir a aprendizagem. E aí eu aplaudo novamente, eu conheço muitos professores de anos finais que vão por conta própria, o que não deveria ser, porque a nossa formação inicial e continuada deveria garantir isso, mas nem sempre garante, e tem muitos professores que vão por conta própria buscar compreender para poder ajudar os seus alunos. É fundamental. A gente está batendo quase 1h30 de live já estamos chegando no final. Mas a gente está muito feliz, eu especialmente estou muito, muito feliz. Que bom, eu também estou muito feliz de estar aqui. Esse tema, para mim, é muito caro, né? Por motivos óbvios, mas eu acho que a gente precisava trazer acalento e um pouco mais de segurança para essas professoras que estão fazendo esse trabalho incrível, né? Então, essa oportunidade, quando a Maristela conseguiu, foi incrível. Eu quero aproveitar, você sabe, ela já se despediu de você, né? Justificar a ausência da Maristela aqui, já que a gente está finalizando, porque ela teve um compromisso ela teve que ir até Borborema numa inauguração presencial, veio uma ordem para ela ir, né? Então, pedi desculpa pela ausência dela aqui no encerramento, mas que ela também transmitir que ela também está muito feliz
por ter conseguido trazer esse tema para a gente discutir, que é dos anos iniciais, mas que eu acho que é muito importante para toda a continuidade da aprendizagem dos alunos, né? Com certeza. E aí a Camilinha vai fazer mais alguns comentários ali do chat. Então, vamos lá. Boa tarde, a Liliane Claro diz aqui que trazer novos olhares sobre o tema da alfabetização sempre vem corroborar com o nosso trabalho. Live muito produtiva. Não devemos usar mais do mesmo. Atualmente, a alfabetização e a tecnologia conversam muito bem. E aí, intencionalidade para os estudantes, excelente formação, parabéns pela explicação, excelente colocação, parabéns pelo trabalho. Enfim, muitos comentários aqui de felicitações e aplausos para vocês pela live, pela conversa. Muito obrigada, professora. A gente só tem a agradecer a sua participação aqui e tudo que você contribuiu com a gente. Elaine, gratidão pelo seu trabalho, pela formação com os nossos docentes que estão atuando, que estão trabalhando muito, e é sempre muito importante, né? O estudo, hoje dia do estudante, né, Ana? Que dia melhor para estarmos aqui falando de alfabetização? Com certeza. O dia do estudante. Eu agradeço muito. Pode falar. Para terminar, eu queria pedir para você indicar algumas bibliografias, alguma coisa para os professores continuarem estudando. Eu sei que essa, se Deus quiser, não vai ser a última. É a primeira de muitas conversas que nós vamos ter. Com certeza. Só me chamar que eu venho. Isso mesmo. Pedido no chat também, viu? O chat está pedindo referências. Mas é importante, né? O professor claro. tem que ter esse hábito de buscar também, né? E eu queria que você fizesse algumas indicações. Então, eu coloquei no último slide da apresentação as principais referências que eu usei para a apresentação. Então, ali dentro, eu falei com base na psicogênese da língua escrita, então, o próprio livro da psicogênese, eu falo que é a bíblia de todo alfabetizador, né? Ainda que a pessoa não goste, não concorde, tem que conhecer. E aí eu indicaria todos os livros da Emília Ferreiro, todos, são muito bons. Eu falo assim, professor alfabetizador, caiu um livro da Emília Ferreira na mão, é bom, pode ler que vai ser útil, né? Ela é uma grande referência, uma grande pesquisadora. Os livros do João Vanderlei Geraldi, que eu citei, todos são excelentes. Então, talvez o maior clássico dele tenha sido o texto na sala de aula, que é uma obra que já tem mais de 30 anos, foi republicada e ainda hoje é atual, é muito bom. Essa questão do polo aberto, polo fechado, que eu usei, ela está dentro do livro dele, Portos de Passagem, então também é uma referência. Eu tenho um livro publicado, na verdade eu tenho 2 publicados, mas um que fala um pouquinho mais sobre isso, ele é foi feito a partir da minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhei com projetos didáticos. Ele se chama Projetos Didáticos em Salas de Alfabetização, é da editora Apris. A publicação é de 2014, mas no site da editora ele ainda está à venda, é super fácil. Eu tenho tido depoimento de várias pessoas na pandemia que têm comprado e têm recebido. E aí ali eu falo um pouco dessa questão desses princípios e dessa lógica, né? E a parte da ortografia que eu falei é a minha tese que eu estou terminando ainda, né? Na verdade ela já está, a pesquisa já foi concluída, estou fazendo ajustes finais aí na escrita, mas eu não sei exatamente quando vai ser a defesa, porque eu faço lá pela USP, e a Faculdade de Educação da USP não está fazendo defesas online. Eu sei que tem muitas universidades que estão, dentro da própria USP, algumas faculdades estão, mas na Faculdade de Educação não. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder ter a defesa presencial. E aí, assim que sair, a tese fica disponível lá no banco de dados da USP, e eu também já tenho contato de algumas editoras para publicação. Então, é possível que logo tenha novidades por aí. Muito legal. Elaine, só agradecer você, a sua parceira que ajudou na exibição dos slides, né? Agradecer você mesmo de coração
e dizer que essa é a primeira de muitas. Se Deus quiser, a próxima pode ser até presencial, quando tudo isso acabar, né? E agradecer a todos os presentes, né? Os professores, PCs, PCNPs, todos os que estão assistindo, que eu acho que foi uma tarde muito gostosa, em que a gente aprendeu muito. E eu acho que no Dia do Estudante, eu adoro aprender, né? Eu acho que é isso que move a gente. Né? Eu acho que todos nós, né? Eu agradeço demais também e quero ressaltar, eu era para ter falado no início e acabei não falando, que eu estou representando aqui o grupo de editoras, né? A Ática, Saraiva e Scipione. Eu trabalho como assessora pedagógica dessas 3 editoras e dizer que são editoras que oferecem mais do que um material didático, que a nossa intenção é oferecer um apoio ao professor, porque a gente acredita mesmo que uma boa aula se constrói em conjunto. E aí, só deixar uma última referência super importante, a gente tem o portal das editoras, que é o nosso portal eDocente. Então, www.edocente.com.br, lá a gente tem a parte do blog, no blog tem muitos textos de troca e de diálogo, tem vários e-books gratuitos que o professor, sobre temas diversos, então o professor não precisa pagar, não precisa fazer nada, vai lá, pede para baixar, ele baixa e tudo dá certinho. Tem lives online, a gente faz lives toda semana pelo nosso canal do YouTube, sempre às quartas-feiras, às 18 horas. Amanhã, por exemplo, a nossa live é sobre o ensino da arte em tempos de pandemia. Então, convidar todo mundo, porque ali, embora nós sejamos editoras, claro, que temos um produto para vender, que são material didático, é muito mais do que isso, especialmente nesse momento, é oferecer de verdade um apoio ao professor. Então, oferecer esse apoio, agradecer demais a vocês, a confiança, a Elga e o Cláudio que tiveram aí nos bastidores, e dizer que eu estou à disposição. Vamos marcar no presencial que eu vou sim, com certeza. O material do eDocente a gente já utilizou muito no começo, quando a gente começou a estudar a BNCC. Né? Que legal. Então, a gente e toda semana tem novidade, já. Vale a pena olhar lá, viu? E eu queria agradecer muito a minha parceira aqui, a Camila. Não pode pôr a mão, mas eu já pus. E o Claudinho e o Fernando, que são os nossos oráculos, mas que sem eles isso não acontece, né? Eles é que fazem acontecer, a gente só fica aqui falando, né? Com certeza, eles me deram super suporte desde o início, no WhatsApp, são todos vocês, né? Eu acho que é uma equipe que está de parabéns, os professores estão super bem assistidos aí. Obrigada, Elaine, mais uma vez. É isso, né? Obrigada. Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigada, Elaine. O eDocente, quem ainda não acessou, a produção já colocou aqui no chat, tá? Nos comentários do site também, para o pessoal poder acessar. Pessoal, muito obrigada, Elaine, Ana, a Elga, né? É isso? Isso, a Elga. A Claudinha, a Maristela, nossa dirigente, os PCNPs, nossos colegas, a Alessandra, nossa diretora de núcleo, os PCs e os nossos professores. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada.